A gente volta nesse estudo para responder essa questão de que tantos números no Apocalipse, tanta grandeza, tantos sinais de Deus, tantos julgamentos, grande dragão, 7 cabeças, 10 chifres, aqui no Apocalipse 12. Veja só, sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. Veja só, a grande ligação desse capítulo 12, essa história do dragão e a mulher com as trombetas. Veja só, a terça parte das estrelas, a gente vê isso nas trombetas também. A gente vê vários detalhes aqui que ligam tudo aquilo, né? Aqui é a luta no deserto, né, da mulher, né, e o dragão que vai ser precipitado, né, o grande dragão, para a terra, e a gente vê monte ali precipitado sobre as águas. A gente vê destruição das trombetas, e há muita ligação aqui com o capítulo 12. Na verdade, não só o capítulo 12 aqui, 11, 12, 13 também. Esse tema de bestas, né, que é o que eu queria ressaltar aqui. E do Apocalipse, a gente volta aqui para o Antigo Testamento, como tem mostrado toda essa bênção dada a Abraão, o contraste com a Torre de Babel, toda a promessa de grandeza para Abraão. Eu vou até minimizar aqui, que a gente já passou por isso. A gente chegou no Êxodo, viu também a questão da grandeza de Israel, o faraó ali agindo, né, a promessa de Deus ali para contar ao povo. É interessante, faraó vai agir, Deus vai trazer pragas também, 10. A gente vai ver números, vários números. E a gente parou aqui em Deuteronômio, e a gente tem até visto a ligação, bestas que viriam para consumir o povo se eles não forem fiéis, várias promessas de grandeza e multiplicação, nações grandiosas sendo derrotadas pela grande mão de Deus, a grande força de Deus. Deus realmente é aquele que é grande, e a gente tem que diminuir. A gente parou aqui, vou voltar para o capítulo 14, a gente vai seguir daí, e em seguida de Deuteronômio a gente vai para o livro de Ezequiel, e a gente vai ver como tudo se encaixa perfeitamente. Então o dízimo ali no ano 3, onde a gente parou, a gente vai pular aqui, a gente parou e vai pular aqui para o capítulo 16 de Deuteronômio, as festas da semana, festas de Israel, as 3 festas principais. Veja só, eram 3 festas, 3 grandes festas para o povo ir ali 3 vezes, né, quando entrasse na Terra Prometida, ao lugar que Deus escolheria, que seria Jerusalém, ao final das contas, né? Não sem antes passar por outros lugares. O capítulo 17 é interessante, a gente não deve multiplicar, ou Israel não deveria multiplicar cavalos, né? Então realmente a força do homem deve ser trocada pela confiança em Deus, é esse aqui o ponto, né? Ou multiplicar mulheres, né? Como fez, por exemplo, Salomão, etc. Enfim, Israel caiu em vários erros depois. Mas a gente vai pular aqui para o capítulo 26, veja só, vou pulando aqui, mas tem muita coisa para falar, na verdade, muito a se dizer. Então Israel peregrina, né, peregrinou desde Abraão ali, torna-se grande agora. É o grande Deus que os libertou com sinais. Claro que o povo ainda está pequeno por um lado, nações ali são muito mais numerosas, né? Dirá os filhos, né, a descendência. O arameu ali volta a Abraão. Foi meu pai, desceu ao Egito, né? Abraão, Jacó. Isaac também peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa, né? O povo, quando entrasse na Terra Prometida, mais ainda cresceriam. O Senhor os tirou do Egito, né? Grande Deus, né? Com grande espanto, grandes sinais e milagres. Enfim, e o dízimo no ano 3. Veja só, tudo isso embutido aqui no texto que mostra, né, que o texto vai nos levando realmente a esse entendimento, e a gente vê que Deus revela isso aos profetas, Deus puxa esse tema, ou esses temas, para o Apocalipse também, para o Novo Testamento, e a gente, como servo de Deus, estudantes da palavra, a gente tem que buscar esse entendimento também, né?
Então, o objetivo do dízimo, né, para, no final das contas, se fartem, né, fartar, 7 ali, né, estar cheios, fartura. Enfim, a gente vai chegando aqui, Deuteronômio 28, vários tópicos interessantes, veja só que eu separei aqui. São tópicos do Apocalipse. Se obedecer, se o povo de Israel obedecesse, aplica para a igreja também, multiplicariam. E esse tema multiplicar versus reduzir, o contraste. Número 7 fala de uma abundância, a gente vai ver aqui. O verde, a natureza, os frutos, tudo ali multiplicando. Frutos do ventre também, o contraste à terra e as pessoas, na verdade a ligação entre a terra e as pessoas. As estrelas, grande como as estrelas, ou a multidão em número como as estrelas. Pestilência, doenças que vêm para diminuir. Agora, se o povo for infiel, não obedecer às leis de Deus, né? Cativeiro, nação de longe vindo, Apocalipse, acontece isso, né, também nos dias de hoje. Gafanhotos, lagarta comendo ali o verde, grandes pragas, né? Lembra só as pragas do Egito sobre Israel, sobre a igreja, isso tudo fala desse tema de Deus vindo para contar e diminuir. Idolatria, deuses de pau-pedra, né? Ali o povo tem que fugir daquilo ali, né? Feitos ali com as obras da natureza, os elementos da natureza. Tribulações e angústias, Deuteronômio 31, que é tema do Apocalipse. Então, Deuteronômio 28, a gente vai 28 e 31 para finalizar Deuteronômio. Aqui todas as promessas, né? Se ouvir a voz de Deus, e aí vai ser, né, a multiplicação, teus crias, os teus animais, o fruto do ventre também. A gente vai olhando o número 7, né? Interessante que as festas de Israel, tudo ligado ao número 7 também, a Páscoa, a Pentecoste. É interessante as festas de Israel, né? O número 7, 7 festas, e várias ligações com o número 7, Pães Asmos, 7 dias, etc, etc. Pentecoste, 7 vezes 7, para chegar no Pentecoste. E, enfim, e a gente vê o número 7 nas festas de Israel, e o contexto a gente vai ver o contexto, o uso do número 7, né? Por 7 caminhos fugirão da tua presença os inimigos, né? A palavra jurar, que é a mesma palavra 7 aqui, o Senhor jurou. Então, Deus vai deixando na sua palavra o entendimento também desses números, o significado, veja só. Se desobedecerem, a partir daqui do verso 15, como eu coloco, serão reduzidos, né? A pestilência, a praga, a gente vê no Apocalipse. Aqui o contrário, né? Por 7 caminhos fugirás, né? O inimigo vai prevalecer, né? As úlceras do Egito, veja só o Egito aqui, veja só por que a gente vê as pragas do Egito no Apocalipse, ela vai atingir o povo de Deus, por quê? Porque a promessa já está aqui. Na verdade, a promessa e maldição, na verdade. Deus é aquele que nos cura, né? O curador. É um tema lindíssimo sobre isso. Mas, enfim, o povo vai plantar e um povo estranho ali vai comer. Vai plantar muita semente, né? Mas pouco vai colher, porque o gafanhoto, né? Quase o número 4 aqui, vai colher tudo aquilo, a lagarta. Toda a abundância que vai embora através da fome também. Tudo ali, como a gente vai ver no livro de Ezequiel, por exemplo, Jeremias e tudo, vão tirar muitas coisas daqui. A fome, a peste, as bestas, por aí vai, os 4 julgamentos que a gente vai ver em Ezequiel. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra que voa como a águia, nação cuja língua, cuja voz, cuja palavra você não vai entender. Quando o povo de Deus não está entendendo a voz de Deus, que aplica também as trombetas, que é a voz de Deus, os sinais de Deus, a palavra de Deus, qual a consequência? Estaremos em terra estranha, em terra do inimigo. Basicamente isso. Longe do reino de Deus, longe das leis de Deus, uma terra estranha. Livro de Daniel. Comerá o fruto de teus animais, o fruto da terra. Veja só, tudo diminuição, diminuição. As pragas grandes, né? Pragas duradouras. Os males do Egito. Ficareis pouco em número, veja só. Antes
seriam como as estrelas do céu em multidão. Agora, pouco. Veja só a diminuição. Veja só. Trombetas, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 12. Terça parte das estrelas. Taças também. Poderes celestiais abalados. O que significa isso? Uma das coisas, a diminuição do nosso poder de Deus em nós realmente é uma diminuição, é claro, porque se a gente está em idolatria, fazendo uma obra que não é de Deus, redução das bênçãos, de verdade. Então veja só, a Bíblia se explica por ela mesma. Então Deus é aquele que quer nos multiplicar, mas pode se deleitar em nos destruir também, consumir, porque isso realmente é um julgamento e uma correção que faz parte do jogo. O Senhor ali te dará coração agitado, desfalecimento dos olhos, desmaio da alma. Veja só. Não é o literal em si. Né? O literal muitas vezes aconteceu com Israel realmente, pode acontecer conosco inclusive. Mas realmente é um coração agitado. É uma luta interna, é uma tribulação interna, uma tribulação que atinge a alma do crente, o crente longe da presença de Deus. Então a grande tribulação, ela certamente tem a ver com coisas externas que têm só aumentado e vão aumentar. Problemas das nações, guerras inclusive, até literais, mas é muito mais até um problema interno, que é claro, fatores externos geram isso, na verdade. Então, grandes provas, grande ira. Mas a gente pula para Deuteronômio capítulo 30, de acordo com o meu script, que eu venho aqui. A bênção de multiplicar na terra. E aqui Deus vai mostrar e novamente vai falar, né, as promessas de multiplicar se forem fiéis. Né? A Torá, basicamente, um alimento celestial que vem o quê? Para nos alimentar, nos fazer fortes. Então, a Torá, o alimento de Deus, a chuva que cai sobre a terra, ela está alta nos céus, é verdade, mas não tão alta que a gente não possa alcançar. Deus nos faz essa ponte, essa escada para os céus. É o juízo de Deus para que vivas e multipliques. Né? O juízo de Deus para que a gente guarde os mandamentos, os estatutos, os juízos, para que a gente multiplique. Multiplique o quê? A bênção se multiplique em nossas vidas. Senão, vamos ser devorados, né? Os males vão vir, as angústias. E esse lindíssimo cântico em Deuteronômio, né? Inclinai os ouvidos aos céus e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Será que os céus têm ouvidos? Será que a terra pode ouvir? Né? Será que a gente está na língua do literal, do pé da letra? É realmente uma terra estranha e perigosa. Goteja a minha doutrina como a chuva, essa chuva que vem para molhar, onde Deus é engrandecido, Deus Yahweh, ele cavalga, né? Veja só, os cavalos, os carros, basicamente aqui, essa ideia, ele cavalga sobre as alturas da terra, ele nos faz comer os frutos do campo, o mel das rochas, enfim, uma terra que produz, ao invés das trombetas, uma terra destruída mesmo que parcial. Mais profundo o Sheol, aqui o inferno, ele faz nos descer ao abismo, Apocalipse capítulo 9. É a ira de Deus que nos leva ao abismo, na verdade é a gente que leva a gente mesmo, nós mesmos nos levamos ao abismo, e a terra vai se consumir, vai ser devorada, né, como bestas, né, como os gafanhotos, consumidos de fome, devastará a espada, veja só, cessar a memória, enfim. E a gente chega a Ezequiel. Veja só, tudo que é a profecia, que é muito importante entender o que é a profecia e os profetas. Se a gente não entender os profetas, e muitas coisas é bem verdade, a gente tem que buscar, e muitas coisas a gente pode até não entender, mas se a gente não buscar o entendimento dos profetas, como a gente vai se tornar os profetas dos nossos dias?
como que a gente vai saber o sinal dos tempos, o que está acontecendo, o que o livro do Apocalipse quer nos dizer? A gente vai ver aqui no livro de Ezequiel, é apenas um resumo de alguns capítulos no início. Pretendo até fazer um estudo mais profundo depois, mas não agora. Mas que mostra toda essa ligação com o crescimento. Veja só, ao profeta vai ser revelado justamente a Torá. A aplicação da Torá é o que Deus vai revelar ao profeta. E a gente vai ver em Ezequiel os 4 juízos, né? Espada, fome, feras e peste, que vem tudo ali, Deuteronômio, Levítico. A gente vai ver o corte de cabelo ali, a terceira parte do cabelo de Ezequiel, terceira parte, espada, etc, etc, os julgamentos, né? Fome, pestes. Veja só, todos os julgamentos ligados ali à Torá dada na saída do Egito, no deserto. A gente vai ver algumas palavras que eu separo aqui, grande, maior, as mesmas palavras ali de Deuteronômio, Êxodo, Gênesis, grande, maior, abundância, número 4, número 3, 7, saciar, todos ligados a esse tema que vai se aplicar a Ezequiel. A gente vê em Ezequiel uma visão, né, os poderes ali celestiais abalados, né, tempestade, um vento, 4 seres, né. Com isso a gente vai tendo entendimento do porquê o número 4 aqui, 4 criaturas, 4 asas, 4 lados aqui das criaturas, enfim. A gente chega a Ezequiel capítulo 5, como falei, vou focar em alguns versos para não estender tanto. A terceira parte, não em detalhes, a gente vai ver agora, mas veja só, a gente vai entendendo esse tema, né, que vai ser medidas, né? Veja só, uma faca ali, uma espada ali, ele vai cortar através do pedido de Deus, vai cortar seus cabelos. A terceira parte vai ser queimada no fogo, no meio da cidade. A terceira parte ferida com faca. A terceira parte espalhada ao vento, né? A espada vai vir, porque toda a simbologia de Deus trazendo julgamentos sobre Judá, Israel, e trazendo o que? A diminuição. Terceira parte, peste, fome, espada, espalhando aos ventos. Outra parte, a espada vai vir em seguida. Tudo tirado ali, Deuteronômio, Levítico. Veja só, o profeta está realmente trazendo a palavra de Deus a um nível grandioso. Veja só, uma revelação grandiosa, a um entendimento do profeta através da revelação de Deus, da palavra de Deus sendo aplicada, inclusive. Só fome, tudo ligação lá com a Torá. É por isso que não se entende muito os profetas, porque há essa falta de entendimento da própria Torá, ali, os 5 primeiros livros principalmente. Veja só os 4 juízos aqui, né? E enviarei sobre vós o que? A fome, as feras, peste e a espada. 4 julgamentos que a gente vê justamente lá atrás na Torá que a gente viu. Então é mais redução aqui, Ezequiel no capítulo 6. Né? A espada vai vir, né? Mas vai ter sempre um remanescente, né? Que a gente vai lembrar, se liga aos 144.000. Não à toa o livro de Ezequiel se liga muito ao Apocalipse, inclusive, livros como Daniel também. Né? A gente vai vendo e continuando aqui 3 julgamentos, né? 3 ou 4 julgamentos interessantes. A gente chega ao capítulo 7, e no capítulo 7 o contraste, em vez de grandes bênçãos, na verdade o povo estava cheio de grandes abominações. Né? E o fim vai vir o quê? Sobre os 4 cantos da terra. E Apocalipse a gente vê os 4 cantos também, ali os 4 ventos, inclusive Deus trazendo de longe um povo que está realmente distante dele. Peste, fome, espada. Capítulo 8, grandes abominações, veja só. Então, a gente vai com isso entendendo a linguagem que Deus vai colocando na sua própria palavra, para ter marcado até a palavra grande aqui, que aparece 2 vezes, grande e maiores, porque Deus vai mostrando na sua palavra e dando detalhes do que é. Muitas vezes a gente não vai entendendo o que o profeta está falando, o que está vindo de Deus, mas na verdade, veja só, existe temas aqui, tema por trás de tudo isso, também no Apocalipse. Então, a maldade de Judá é grandíssima, né? Judá, Israel.
grandíssima, no vez de grandes bênçãos. Capítulo 10, continua a visão das 4 criaturas, veja só. 4 criaturas aqui, capítulo 1, no início, capítulo 10, entre isso, julgamentos, e após o capítulo 10 a gente vai ver julgamentos continuam esse mesmo tema, né? Esse mesmo tema, os mortos multiplicados na cidade, a multiplicação da abominação, infelizmente, em vez da bênção. Então, a espada, né? A espada vai vir sobre eles, né? Os 4 juízes aqui. Os 4 juízes aqui. Espada, fome, feras e peste, né? Os 4 maus juízos, né? Então Deus não brinca. Ó. Vem aqui realmente a ira de Deus aqui, né? Os juízos realmente, a ira de Deus vindo aqui, né? E as feras, né? As bestas também. É a parábola da grande árvore que liga com Mateus 13, uma das parábolas de Jesus, veja só, uma grande árvore. Por quê? Porque está dentro de um contexto, de um tema. Com isso a gente vai entendendo também o Novo Testamento. Veja só que Jesus está trazendo um tópico ali à tona. Não me engano, inclusive, Mateus 13, Jesus vai dizer, vai falar sobre a questão da semente também, a 100 por 1. Né? Então esses números eles têm ligação com uma história. Né? Estude, olha aqui esses vídeos em sequência, bem cuidadosamente, que realmente muito da Bíblia, muito do Apocalipse realmente vai se abrir. Então essa semente da terra vai se tornar muito, né, a árvore grande, fala de uma grande águia, enfim, cheia de penas, muitas penas, né? Enfim, uma terra de muitas águas e vai crescendo, enfim. E a parábola aqui do profeta vai falar, mas tudo para quê? Um reino fosse humilhado. Na verdade, vai falar dessa grandeza ali da árvore, comparando com o reino, né? E essa árvore ela vai ter que ser realmente diminuída, porque toda a imagem da Babilônia entrando e julgando o povo para que haja uma diminuição. No contexto de Mateus 13, se Jesus quer que a gente multiplique, cresça, é bem verdade que muitas vezes isso vai acontecer por nossa própria conta e julgamentos virão, né? Faraó, ali o povo queria se aliar ao Egito, o grande exército, mas vai vir a grande Babilônia e vai destruir muitas vidas. Então, aliar-se ao Egito não é uma coisa boa, com certeza. Não cair a espada, enfim. Então, a gente vê que é a história de Deus, né? Mateus 13, né? A história do povo de Deus se aplica ao Novo Testamento, a grandeza que muitas vezes predomina, mas Deus vai pegar um broto ali do topo do cedro, vai plantar sobre um monte alto e sublime, né? E ali o final da parábola, né? Do monte alto de Israel plantarei, produzirá ramos, fruto, um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Lembra realmente ali a parábola de Mateus, né? Habitar debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Então o pequeno vai se tornar grande, o grande vai se tornar pequeno, e assim vai. O Senhor abateu a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz ficar verde a árvore seca. Veja só, isso tudo é o tema das trombetas ali no verde também. Veja só, e com isso a gente finaliza. Deus é esse que vem para nos reduzir, para nos contar. Queria mostrar que esse é um tema, se a gente estudar cuidadosamente, a gente vê que talvez seja o tema principal, inclusive, do Apocalipse. O porquê dos números, o porquê dessa grandeza ou redução, a ligação de todos esses números com esse tema. E isso que eu nem falei, né, sobre o livro de Números, onde vai aparecer aquela palavrinha ali, eu diria a palavra principal do livro de Números, a palavra que significa contar, visitar, peked, separar para um serviço os sacerdotes, levitas. Essa palavra peked no hebraico significa contar, visitar, ordenar, separar para um serviço. Serviço que seria a guerra, o sacerdócio, o exército ali de Deus. E o que dizer do livro de Isaías, Novo Céu e Nova Terra, o povo saindo da terra,
O livro de Jeremias, muitos julgamentos, ligação com essa questão de crescer e diminuir também os julgamentos de Deus. O livro de Daniel, muita ligação com os números ali, as bestas. Todos os números, eu diria, entram de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, nesse tema de grandeza e diminuição. O livro de Zacarias, cavalos, o número 4 aparecendo ali muitas vezes, né, que leva ali ao templo, o final do projeto de Deus, a diminuição nossa para o crescimento de Deus. E tudo isso culmina com o Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e muitos números que mostram a contagem de Deus para nos levar a sermos realmente pequenos e separados para um trabalho, um serviço de Deus. E a gente continua nesse estudo do Apocalipse, continua nesse tema e outros temas, né, ligados principalmente a isso de grandeza, diminuição, a escolha dos 144 mil.